Olá! Uma das questões que chegaram para a gente aqui é sobre o sofrimento. E o argumento é que na Bíblia diz que Deus, olha só o que está escrito aqui em Ezequiel 33, verso 11. Digo-lhes que juro pela minha vida que o Senhor Deus não se alegra com a morte dos perversos. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal, porque é vocês que estão querendo morrer? E aí ele justifica ou argumenta de que Deus não tem prazer na morte dos ímpios, porém os justos têm sofrido e morrido. Mas como que a gente pode entender o sofrimento? Como que Deus lida com o sofrimento do seu filho, do justo? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e, como sempre, é muito bom ter você aqui com a gente. Afinal de contas, é você que faz esse programa acontecer com as suas dúvidas e os seus questionamentos. E todas elas são respondidas à luz da Palavra de Deus. E quem está na mira para responder, baseando-se na Bíblia, é ele, professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Graças a Deus, Tito, tudo bem e contente porque estamos em mais um Na Mira da Verdade com o nosso telespectador. E esperamos que a sua pergunta ajude você a perceber por meio da Bíblia que Deus sempre vai ter as melhores respostas. Obrigado pelo seu carinho e esperamos então as suas perguntas. Então, nós começamos o programa hoje falando sobre o sofrimento porque chegou uma dúvida, um questionamento para a gente, né, de alguém que realmente fica pensando, né? Está escrito aqui na Bíblia, né, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? E por que o justo sofre tanto? Se ele, olha só como que ele escreveu, vou colocar aqui do jeito que ele escreveu para a gente contextualizar e colocar essa pergunta sobre o sofrimento na mira. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, então me explica isso. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que muitos que servem a Deus sofrem? Tem lógica ele se preocupar com o ímpio que nem quer saber dele e não se preocupar em dar um basta no sofrimento de muitos que o servem? Aí a questão é a seguinte, professor Leandro Quadros, ele aqui está sentindo assim que Deus não está olhando muito para ele. Se ele sofre bastante, ele fez o que está escrito aqui em Ezequiel, né, no capítulo 33, onde diz que Deus sofre com o castigo dos perversos, né? Só que ele está dizendo aqui, poxa, mas eu que faço a vontade de Deus, parece que Deus não liga para mim. Como que a gente consegue ajudar nessa questão do sofrimento dos justos, professor? Veja, primeiramente, o nosso irmão não pode confundir o desejo de Deus em que um ímpio se arrependa com a tristeza que Deus sente pela morte do justo. Então, nosso irmão, por exemplo, leu apenas Ezequiel 33, 11. Mas também é importante considerar, por exemplo, o Salmo 116, verso 15. O que diz ali? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Apocalipse 14, 13 também é um texto interessante, que demonstra que Deus leva em grande consideração, sim, a morte ou o sofrimento dos seus filhos. Apocalipse 14, 13, ó. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui fala daqueles que morrem no Senhor, mártires que morreram por causa do Evangelho. Então Deus considera em muita conta.
O que você tem que entender, meu irmão, é o seguinte: Ezequiel 33:11 mostra que Deus prefere que uma pessoa má se converta e viva. Mas isso não significa que essa pessoa má não sofra e que ela não venha a ter consequências, sim, se ela não se arrepender. Então leia todo o contexto de Ezequiel 33:11 e 12, né? Todo o capítulo 33, para você perceber que ali é uma mensagem de Deus para que o ímpio se arrependa. Porém, se não se arrependesse, Deus iria, obviamente, tomar providências. Então esse é um contexto mais amplo. Outro detalhe, lógico, nós não temos todas as respostas para o problema do sofrimento humano, para casos em específico, né? Porque a nossa mente é limitada. Agora, nós temos informações gerais que são importantes e que nos ajudam a entender algo sobre o problema do sofrimento. Vamos aqui dar uma breve... vou especificar isso para você de uma maneira bem breve. Primeiro, a base de todo o sofrimento humano é o pecado. A leitura de Gênesis, capítulo 3, nos mostra que a partir do momento que nossos primeiros pais pecaram, houve uma separação entre Deus e o ser humano. Como resultado dessa separação, perdemos o acesso à árvore da vida, diz Gênesis 3, 22 a 24. E como consequência, morremos. Nos tornamos mortais. Então, nós não herdamos, obviamente, a culpa de Adão e Eva. Isso é muito importante. Nós herdamos a natureza pecaminosa. E quem tem uma natureza pecaminosa e quem peca tem o quê? Consequências. E o que diz Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. Então você e eu não sofremos porque estamos pagando pela culpa de Adão e Eva. Sofremos porque herdamos a natureza corrompida, pecamos e também somos destinados à morte eterna por sermos pecadores. Então esse é um primeiro ponto a considerar. Segundo lugar, nós sofremos, além de sofrermos por causa da existência do pecado, também porque há um conflito cósmico entre o bem e o mal. Jesus nunca prometeu que você e eu não sofreríamos. Muito pelo contrário. O que Jesus fala, por exemplo, em João capítulo 15, verso 20? Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, Cristo, né? Também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Então, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 12, nós fazemos parte de um conflito entre o bem e o mal. E obviamente que quando você toma partido ao lado de Cristo, você vai sofrer ataques do poder antagônico a Cristo. Então isso é inevitável. O que nós devemos fazer é aprendermos a fortalecermos a nossa fé, a nossa mente, a sermos pessoas resilientes com a ajuda do Espírito Santo em meio a este conflito cósmico. E num conflito, numa guerra, infelizmente sempre vão haver, mesmo do lado do exército vencedor, vão haver pessoas que sairão vivas e feridas, outras não sairão feridas, mas outras sairão mortas. Há soldados feridos, há soldados mortos. Porém, Jesus disse que a vitória dele é a nossa. Em João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições. Veja, ele não prometeu que o justo não sofreria, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o que ele diz aqui? Não prometo a você que você não vai sofrer ao fazer parte do meu exército, mas eu lhe garanto, você pode ter paz em mim, mesmo em meio a esse sofrimento. E a minha vitória definitiva é sua também, se você me aceitar como Salvador e permanecer ao meu lado. Então o que você tem que ter em mente? Essas questões. Outra causa do sofrimento,
nossas decisões erradas. Isso é inevitável. Gálatas 6, verso 7. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, muitas vezes sofremos porque nós plantamos algumas sementes de sofrimento. Isso não significa que Deus não nos perdoe e não nos ajude. Deus, ele pode usar, como ele usa, até mesmo as nossas más decisões, ele pode transformar aquilo numa bênção a fim de nos reeducar e nos tornar pessoas melhores. Ok? E outra questão que eu anotei aqui para apresentar para você, existe também os desastres naturais. Então, há desastres naturais, há tsunamis, há erupções vulcânicas, há grandes tempestades, maremotos, coisas que são provocadas tanto pela transgressão das leis da natureza, como também por forças demoníacas. Então, tem várias causas do sofrimento. E eu finalizo dizendo para você uma coisa importantíssima. Deus não prometeu nos tirar do vale da sombra da morte. Ele prometeu estar conosco neste vale. É o que diz o Salmo 23. Então, vou ler aqui para você o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, ele não prometeu nos livrar da dor, mas prometeu sofrer conosco, nos fortalecer em meio à dor, para sermos vencedores e irmos preparando o nosso caráter para a eternidade. Então, tenha em mente uma visão mais ampla do sofrimento. Faça uma análise pessoal. Eu estou sofrendo por um desses resultados ou por todos? O que eu posso fazer para amenizar isto? E aquilo que você não puder fazer, coloca nas mãos de Deus. E Deus vai cuidar de você. E deixo um último texto para você, que está aqui em João 14, 27. Que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, nós podemos, mesmo em meio ao sofrimento, adquirirmos uma fé sólida, robusta, que nos permita seguirmos adiante, certos de que a vitória, certos de Romanos 8,37, de que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E como diz Paulo em Filipenses 4, nós podemos, 7, desfrutar da paz de Cristo que excede a todo entendimento. Então apegue-se a esta paz, tenta resolver aquilo que está ao seu alcance de resolver para evitar o sofrimento, e o que não for possível, ora, entrega nas mãos de Deus, ergue a cabeça, siga adiante, porque a vitória de Cristo é a garantia da sua vitória final. Muito bom, muito bom. O programa está apenas começando. Para você participar, mande a sua dúvida, a sua pergunta, o seu questionamento para o nosso número 12 98151 0101. É o SMS, não é o WhatsApp, tá bom? É o SMS. Você manda aí o serviço de mensagens do seu telefone, que eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode também mandar a sua pergunta através das nossas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt e o nosso Instagram, @namiradaverdade. E tem ainda também o nosso blog, hein? novotempo.com/namiradaverdade. Essa aqui chegou pelo SMS, deixa eu ver se tem o nome da pessoa, a Tamires. Ela é de Goiânia e ela quer saber o seguinte, professor. Me explique, por favor, fale um pouco mais sobre 1 Pedro 3, 18 e 19. Aqui a dúvida de 1 Pedro é aquela em que... Vamos ler aqui o que está na Bíblia, eu já abri aqui. Olha só, o versinho 18 de 1 Pedro, capítulo 3, diz o seguinte: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos.
Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. A dúvida dela é essa, de que Jesus, em espírito, foi pregar aos espíritos. Ou seja, aos espíritos antediluvianos. Como é que é isso, professora? O texto diz que ele ressuscitou em espírito e em espírito foi pregar a esses que estavam presos. Como que é isso? Esse texto aqui é muito interessante. Quando nós fazemos uma análise contextual, lendo dos versos 18 a 20, e respondemos algumas perguntas, nós o interpretamos e percebemos que aqui não existe nenhuma possibilidade de Cristo descer em espírito ao inferno e pregar aos antediluvianos no inferno. Isso é uma interpretação bem antiga. Ainda há pessoas que creem nessa interpretação, mas até mesmo hoje, vários imortalistas que creem na imortalidade da alma já não usam mais esse texto. Por quê? Porque seria uma contradição com o ensinamento bíblico, por exemplo, de que durante a morte não há mais oportunidade de salvação ou perdição. O destino da pessoa é decidido em vida. Isso é muito claro na Bíblia, especialmente em textos como 2 Coríntios 6:2, Hebreus 3, 13 a 15. Então, fazendo algumas perguntas ao texto, vamos fazer algumas perguntas e buscar a resposta. Primeiramente, no verso 19 é dito assim, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Eu tenho que identificar, primeiro, quem pregou, quem são esses espíritos em prisão e que prisão é esta. Então vamos identificar essas três coisas. Vamos identificar primeiro quem pregou. Aqui no verso 18 fala assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, Cristo foi morto na cruz, não é? Mas vivificado no Espírito, no qual, ou seja, por meio de quem ele pregou? É por meio do Espírito mencionado aqui no final do verso 18. Vivificado no Espírito, no qual, ou por meio do qual, não é? Também foi e pregou os espíritos em prisão. Então, este Espírito que ressuscitou a Cristo e que pregou aos espíritos em prisão, não é o próprio Cristo, é o Espírito Santo. É por isso que algumas traduções já estão optando por traduzir o termo Espírito no final do verso 18 com letra maiúscula. Por quê? Porque contextualmente é o Espírito Santo. Lá, por exemplo, antes eu vou ler aqui para você, só vou pegar aqui essa outra versão, que é a NVT. Você pode conferir também a NVI. A NVT fala assim, pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, em letra maiúscula. Então essa tradução apresenta bem isso aqui. Então, quem pregou a esses espíritos em prisão não foi Cristo, foi o Espírito Santo que ressuscitou Cristo. Então, primeiro ponto, quem pregou? O Espírito Santo. Segunda questão, quem são esses espíritos em prisão? O próprio verso 20 fala, nos dias de Noé. O termo espírito, nesse texto, se refere a seres humanos quando estavam vivos nos dias de Noé. É raro o termo espírito ser usado dessa forma, mas tem alguns textos, como por exemplo, 1 Coríntios 14, 32, Hebreus 12, 22, 1 João 4, 1, o termo espírito, em alguns casos, pode se referir a seres humanos, vivos. Ou pode ser o fôlego de vida e outras traduções, tá? Mas não é uma entidade material fora do corpo, que sobrevive de forma consciente, ok? Então aqui, esses espíritos em prisão são identificados como os antediluvianos. E por que prisão? Porque de acordo com Provérbios 5:22,
O pecado prende o indivíduo em suas cordas. E como que o Espírito Santo pregou aos antediluvianos? 2 Pedro capítulo 2, verso 5, chama Noé de pregador da justiça. Então o que o texto está dizendo? Que Cristo, por meio do Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, pregou aos antediluvianos, por meio de Noé, acerca da salvação, acerca do juízo que estava para vir sobre eles. Tá? Então aqui está falando da longanimidade de Deus em ter dado aos antediluvianos um tempo de chance e da sua longanimidade em dar à humanidade um tempo de chance também, antes, obviamente, de Cristo voltar. Então, em resumo, seria isso. Temos que fazer algumas perguntas ao texto e buscarmos as respostas do próprio texto bíblico para o interpretarmos. Muito bem, muito bem. Olha só, tem mais uma pergunta aqui que chegou pelo nosso Instagram, que também fala assim, ó, pode comentar sobre Timóteo 5:23, 1 Timóteo 5:23? 1 Timóteo 5:23 diz o seguinte, já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Olha, isso daqui é um conselho bíblico? Então essa resposta você vai ver daqui a pouquinho. Nós temos que ir para um intervalo rápido, mas não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria abrir esse bloco oferecendo para você a Revista Esperança, Verdades para o Tempo do Fim. Esta é o guia de estudos que nós apresentamos aqui no programa Na Mira da Verdade. Para você ter ela na sua casa, você pode ligar agora para a gente, 0 Operadora 12 2127 3121 e você vai receber direitinho aí na sua casa. Verdades para o Tempo do Fim é um guia de estudos que está relacionado com o tempo que nós vivemos. Nós acreditamos estar no tempo do fim. E aqui tem várias lições interessantes e temas importantes para você saber como passar por esse momento e estar preparado para ver Jesus voltar. E olha, você sabe, a Revista Esperança é um oferecimento do Anjos da Esperança. E eu queria aproveitar agora e dizer que você que tem acompanhado aí a promoção do Anjos da Esperança, você pode usar hoje o nosso SMS aqui. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui agora o nosso WhatsApp. Vou abrir aqui o WhatsApp com esse número, 12 981510101. Agora, só para isso, o nosso WhatsApp está aberto para você mandar uma frase. Por que eu sou o anjo? Você que está participando aí da promoção Doe em Dobro ou está chegando agora e está se tornando um anjo, você pode participar dessa promoção. E nós vamos sortear uma frase aqui, se você escrever, ó, sou anjo porque eu gosto muito da programação e, sei lá, você inventa alguma coisa. A melhor frase nós vamos escolher e é o seguinte, no programa que é logo depois do nosso aqui, no programa Anjos da Esperança, você vai receber uma ligação. Se a sua frase, se você que mandou uma frase pra gente e se a sua frase foi escolhida, você vai receber uma ligação ao vivo. Só que você vai ter que fazer o seguinte, você não vai falar alô, você vai falar assim, ó, sou anjo, sou novo tempo e você já vai ganhar. Você vai ganhar um lindo kit de presentes aqui da Novo Tempo, só por você atender o telefone e falar assim, não vai falar alô, vai falar sou anjo, sou Novo Tempo. Então, aproveite aí o WhatsApp 12 981510101, faça uma frase, se você é um doador novo ou se você está doando em dobro, para que você possa participar desse momento de receber uma ligação ao vivo no programa daqui a pouquinho, depois do Na Mira da Verdade, tá bom? Participe agora mesmo. Muito bem, professor, todo mundo animado aí, assistindo ao Novo Tempo, acompanhando o programa Anjos, a gente aqui também. E é o seguinte, as perguntas não param de chegar. Essa chegou pelo nosso Instagram e ela quer saber que história é essa, que conselho é esse da Bíblia dizendo que nós vamos tomar um vinho. A gente fala aqui no programa que o vinho alcoólico não é para se beber. Que vinho é esse aqui, professor? Esse vinho aqui não é vinho alcoólico?
que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23? Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Que história é essa? Muito boa pergunta. Primeiramente, alguns cristãos utilizam esse texto para defender o uso moderado de bebida alcoólica, mas isso é um grande erro, né? A Bíblia, por exemplo, em Provérbios 23, 31, diz o seguinte: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo escoa e se escoa suavemente. Então, se não é nem para olhar, é óbvio, não é para beber socialmente. Verso 32, pois ao cabo, ao final, morderá como a cobra e picará como o basilisco. Então a Bíblia não apoia o uso da bebida fermentada. Óbvio que os personagens bíblicos usaram. E Deus estava num processo de reeducação do seu povo, como podemos ver ao longo do texto bíblico. O termo grego para vinho, portanto, o termo oinos, ele se refere tanto ao suco puro quanto ao suco já fermentado. Então, muitos eruditos entendem que Paulo aqui está dando um conselho, está indicando um uso medicinal do vinho, num contexto em que Timóteo tinha problemas de estômago, muito provavelmente disenteria. Eles misturavam 2/3 de água, mais ou menos, com vinho, com bebida fermentada. E isso ajudava, muitas vezes, a, diríamos assim, descontaminar uma água. Agora, que interessante. Quando o indivíduo, nos tempos bem antigos, né, quando o indivíduo usava a bebida puramente fermentada, ele era visto como um bárbaro. Então, o teor alcoólico presente no vinho dos tempos bíblicos é bem menor que o teor alcoólico de hoje, porque hoje não há essa mescla com 2/3 de água, às vezes até mais. Então tem que cuidar dessa diferença. Então Paulo está dando um conselho específico, numa situação específica, para um uso medicinal por causa dos problemas de estômago de Timóteo. Mas a opinião de Paulo é a mesma opinião bíblica de Provérbios 23, 31. Nem mesmo olhar. E aí costumamos dar um exemplo. Se não existe quantidade segura de álcool para dirigirmos um carro, será que existiria uma quantidade segura de álcool para eu dirigir a minha vida no conflito cósmico entre Cristo e Satanás? Então temos que avaliar essas coisas. Não estou dizendo que o cristão que bebe de vez em quando está perdido, estou dizendo isso. Deus não condena ninguém por atos isolados. Mas você que é um cristão que crê que se pode beber socialmente, você tem que considerar mais a fundo esse texto e pensar o seguinte: você vai dirigir melhor a sua vida espiritual no conflito contra Satanás, se você considerar que se não há uma quantidade segura de álcool para guiar um veículo, não pode haver uma quantidade segura de álcool para guiar uma vida espiritual na luta contra Satanás. Muito bem, professor, muito bem. Eu estou vendo aqui o pessoal que participa através do nosso Facebook. Tem muita gente também acompanhando a gente pelo Facebook. Uma das perguntas que chegou aqui é o seguinte: quem mandou foi o Clóvis. Eu queria que o professor Leandro Quadros me explicasse Atos 17, 24, onde diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, Deus não está nas igrejas? Pois lá é feito por mãos humanas. É isso que eu entendo nesse texto? Professor Leandro Quadros, o que quer dizer o texto de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Muito boa pergunta. Esse texto, por exemplo, parece contradizer, não é? Mateus 18, 20, que Cristo diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Hebreus 10, 25, tem o conselho que diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. E ali é dito que devemos congregar quanto mais vemos que se aproxima o dia da volta de Cristo. 1 Coríntios 12, a igreja é comparada a um corpo espiritual de Cristo. E os cristãos primitivos, como lemos em Atos 1 e Atos 2, se reuniam tanto na sinagoga quanto nas casas. Veja, o que acontece em Atos 7, 24 é um contexto diferente. Paulo está fazendo um discurso em Atenas, local onde ele viu muita idolatria e muitas imagens
de escultura nesses templos. E eles pensavam que estas imagens eram uma representação real dos próprios deuses habitando, diríamos ali, por meio dessas imagens. Então, quando Paulo fala que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele está dizendo o seguinte: olha, o Deus desconhecido, ao qual vocês dizem adorar aqui, que eu também adoro esse Deus, ele não habita aqui nesses templos cheios de imagens com esta idolatria que faz parte da vida e da cultura de vocês. Tá? Então, leia Atos 17, dos versos 16 ao 31, que aí nesse contexto você vai perceber que há uma outra questão. Paulo não está falando que Deus não habita com o seu povo nos momentos de adoração na igreja, mas que Deus não se faz presente naquelas imagens, naquelas divindades que eles adoravam em Atenas. Verdade, muito bem. Olha só, mais uma pergunta aqui no Instagram. A pergunta do Marcos Aurélio é a seguinte, ele é de Guarulhos. O rei Saul, quando se suicidou, ele perdeu a salvação? Primeira pergunta, o rei Saul se suicidou ou ele foi morto? E esse rei realmente perdeu a salvação? Veja, na Bíblia, ninguém se perde por causa do suicídio em si, mas por ter rejeitado a Deus. Então, isso é muito claro, por exemplo, em Juízes capítulo 16. Sansão, quando vingou-se dos filisteus, ele disse o seguinte no verso 30, morra eu com os filisteus. Então ele atentou contra a própria vida, não foi um mártir, né? Porque mártir não mata ninguém, e o texto diz que ele matou mais gente na morte do que na vida dele. E você vê Sansão na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, 32. Então Deus não colocaria na galeria dos heróis da fé um homem perdido para servir de exemplo para nós, ok? Agora, o que acontece? Saul, realmente, a Bíblia não dá a entender nada da salvação dele, muito pelo contrário. Né? Quando ele rejeita a palavra de Deus e chega a um ponto de não apenas perseguir Davi, mas matou dezenas de profetas de Deus, porque na visão dele estavam ajudando Davi, o Espírito Santo já o tinha deixado. Né? Você vê em 1 Samuel 28, que Saul chega num nível de afastamento de Deus que ele passa até fazer práticas condenadas por Deus em relação à consulta a mortos. E ele se joga realmente em cima de uma espada no campo de batalha, como lemos ali em 1 Samuel, capítulos ali, entre os capítulos 30 e 31. Ok? Então, infelizmente, não temos evidências de que Saul tenha se arrependido. Agora, ele não se perdeu porque se jogou em cima da espada. Ele se perdeu porque antes já havia rejeitado a Deus. Muito bem, pessoal, aqui também. Eu sempre falo para você, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser e nós vamos dar a resposta para você, baseando-se na palavra de Deus. A pergunta que chegou aqui no nosso SMS diz o seguinte: eu gostaria de saber onde está escrito no Novo Testamento que o dízimo é obrigatório. No Novo Testamento fala alguma coisa sobre dízimo, professor? Fala. Agora, é muito comum, eu estou aí pensando num projeto, preparar um livro sobre isso. Nós vivemos uma geração totalmente descompromissada com a palavra de Deus, infelizmente. O que há de argumentos absurdos contrários ao dízimo é impressionante. Um deles, eu não dizimo porque não há uma ordem direta no Novo Testamento para dizimar. Veja, olha como o raciocínio ele não é apropriado. Qual era a Bíblia dos autores do Novo Testamento? Era o Antigo Testamento. Como que eles iriam escrever de forma contrária àquilo que Deus revelou na Bíblia que era deles? Então você encontra no Novo Testamento a prática do dízimo. Não existe realmente um mandamento prescritivo. Por quê? Porque não era necessário, era uma coisa tão óbvia para eles, que eles viviam, isso fazia parte.
observar o sábado e dizimar era algo comum para um judeu cristão. Ok? Então já que não tem, por exemplo, no Novo Testamento, o mesmo mandamento como em Malaquias 3, 8 a 10, então agora eu estou livre do dízimo. Não está, porque Malaquias 3, 8 e 9 diz que não dizimar é roubar a Deus. E eu pergunto para você, roubo é uma questão cultural ou é um princípio de ordem moral e universal? É de ordem moral. Então, o fato de não dizimar ser considerado roubo no Antigo Testamento vai ser considerado roubo também no período do Novo Testamento. Diríamos assim, é uma falta de compromisso real com a palavra de Deus, querer desabonar uma prática porque ela está no Antigo Testamento e não no Novo Testamento. A Bíblia deles a Bíblia é uma coisa só, nós temos que entender isso. A revelação de Deus é progressiva e não contraditória. Então Deus revelou os livros do Novo Testamento porque eles fazem parte de uma revelação progressiva que continuou no Antigo, não é uma substituição. Qual era a Bíblia de Jesus, por exemplo? O Antigo Testamento. Okay? Então tira essa ideia, não deixa que essa argumentação de pessoas descompromissadas com a Bíblia afetem a sua fé. Porque se você deixar de adorar a Deus por meio dos dízimos e ofertas, você vai ter resultados negativos. Isso é evidente em Malaquias 3, 8 a 10 e na vida de muitas pessoas. Então, só para te dar alguns exemplos, não vou entrar nesse assunto a fundo agora, mas Jesus Cristo, quando comentou sobre a hipocrisia dos fariseus, ali era uma oportunidade especial de ouro para ele fazer alguma mudança no sistema de dízimos, mas ele não fez. Em Mateus 23, 23, ele condena a hipocrisia dos fariseus, e olha que curioso, eles dizimavam de tudo, só que deixavam de lado outros aspectos muito importantes da lei de Deus. E ao Cristo corrigir esta hipocrisia deles, ele poderia aqui ter acabado com o sistema de dízimos. Óbvio, seria uma incongruência porque Cristo dizia o seguinte, então, bom, no Antigo Testamento não dizimar era roubo, agora não é mais roubo. Mas eu estou só levantando uma hipótese, tá? Para você entender a minha argumentação. Só que Cristo, ao questionar a hipocrisia dos fariseus, ele reforça a vigência do dízimo. Aqui que está o detalhe. E que muitos teimosos da internet não querem ver. E aí eles ficam falando assim, porque você rouba as pessoas e não sei o quê. É um tipo de argumentação tola que não vale nem a pena você perder tempo com essa gente. Então você tem que dedicar tempo e ajudar aquele que é sincero, tá? Então Mateus 23, 23. Analise comigo o texto da forma como se encontra. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, eles dizimavam tudo, até mesmo coisas que eram plantadas, não é? Mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Olha o que Cristo está dizendo. Eles estavam dizimando, mas negligenciando a justiça, a misericórdia e a fé. Aí ele diz, vocês deviam fazer essas coisas, dizimar, o endro, cominho, hortelã, mas sem descuidar das mais importantes. Então você percebe, Cristo não está sendo contra o dizimar, ele está sendo contra uma atitude hipócrita em que o indivíduo dizima e deixa de lado justiça, misericórdia e fé. Ele diz assim, faça isso, mas não deixe de fazer aquilo também. Ok? Então esse é um dos textos que eu deixo para você. Tem outras referências ao dízimo em Hebreus 7, 1 Coríntios 9, 13 e 14, ok? Em outro momento podemos aí dar mais algumas dicas para você. Mas tenha cuidado com essa argumentação infeliz que tem afastado muitos da verdadeira fé cristã.
Nós temos que ir para o intervalo, aproveite o intervalo aí, manda sua pergunta para a gente, tá bom? A gente já está de volta. Estamos de volta e as perguntas não param de chegar aqui pelo SMS. Olha só a pergunta que chegou. Vamos ver aí como é que o professor Leandro se sai dessa. Boa noite, gostaria de saber, é verdade que existiram os nefilins? Professor, primeiro, quem são nefilins? Eu acho que são gigantes, é isso? E as pessoas têm uma dúvida com relação a isso. E tem outras perguntas relacionadas a isso também. Quem são os nefilins? De fato existiram esse povo? Esse era um povo diferente? Tem alguma coisa a ver com... Não, essa eu pergunto depois. Quem são os nefilins? Vamos ver. Bom, aqui em Gênesis 6:4 é dito o seguinte, falando do período da corrupção do gênero humano no período pré-dilúvio, né? Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. O que acontece? O termo gigantes aqui, no hebraico, é nefilim. E esse termo, o ser humano gosta, infelizmente, muitas vezes de viajar na maionese, né? Então vê um termo e já cria uma teoria, uma coisa em cima. Veja, o termo gigante, ele pode se referir sim a pessoas altas em estatura, só que isso era muito comum na época. Todos tinham uma enorme estatura. Tanto que a vitalidade deles, você vê, por exemplo, aqui no capítulo 5, pessoas vivendo mais de 900 anos. O termo gigante aqui, ele pode se referir, nesse contexto, ele pode se referir também a pessoas que são gigantes, diríamos assim, na maldade. Então, como os antediluvianos eram muito inteligentes, tinham feitos extraordinários, porém, tanto que aqui no contexto fala que eram valentes, varões de renome, nesse sentido, né, eram heróis, porém muito maus. Então, o termo nefilim, nesse contexto, tem mais sentido se interpretarmos desta forma. Pessoas muito talentosas, inteligentes, mas também muito gigantes, diríamos assim, na prática do mal. Tá? Alguns chegam a alegar que eles foram o resultado da união sexual entre seres humanos e anjos, uma outra aberração. Essa era uma outra pergunta que tinha aqui. Essa história de que os nefilins, esses gigantes, eram anjos que se envolveram com mulheres. Como é que é isso, rapaz? Então, isso infelizmente, Tito, é aceito, inclusive por teólogos sérios, tá? É mesmo? Isso é um contrassenso, porque em Mateus 22:30, comentando sobre um outro assunto, Cristo diz claramente que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então, o anjo não é um ser sexuado para que possa ter relação sexual com uma mulher. Mesmo que um demônio possuísse um homem para ter sexo com a mulher, o espermatozoide é do homem ainda, não é do anjo, entendeu? Então não tem lógica isso. O que acontece? Os anjos não são seres sexuados. No contexto, eu não vou entrar aqui em detalhes agora, mas eu preciso dar alguns versos aqui para facilitar a aprendizagem. Uhum. Quem são as filhas dos homens e quem são os filhos de Deus no contexto? Se você ler Gênesis 4, 26, lá é dito assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, quem são os filhos de Deus? São os descendentes do justo. Sete, depois Enos, que invocavam o Senhor. E o contraste é exatamente este, entre os descendentes de Sete e os descendentes ímpios de Caim.
Então os filhos de Deus são os descendentes de Sete que se uniram às filhas dos homens, as descendentes de Caim. Foi esse jugo desigual que promoveu a corrupção do gênero humano e proporcionou que nascessem esses grandes heróis, pessoas muito inteligentes, porém gigantes, digamos assim, na maldade. Então o contexto é ser humano, não tem nada a ver com anjo. Então não tem como você, analisando logicamente o texto bíblico, aceitar essas teorias mirabolantes, diríamos assim. Ok, agora uma daquelas perguntinhas capciosas, meu professor. Quem mandou foi o Marcelo de Aguiar. Ele mandou pelo nosso blog e a pergunta dele é a seguinte: em qual trombeta do Apocalipse estamos? E quantas foram tocadas e quantas ainda faltam para ser tocadas? A gente consegue identificar em que momento da história ali no Apocalipse que nós estamos vivendo? Veja, o Apocalipse é uma coisa, as trombetas já é um outro detalhe. Está ali dentro do Apocalipse, né? Está ali dentro, mas assim, não dá para descrever todas as profecias do Apocalipse, mas as trombetas nós podemos sim. Veja, as trombetas são mencionadas nos capítulos 8 e 9. Primeiramente, eu vou dar uma interpretação aqui breve para você e vou te indicar um curso bíblico para você se aprofundar mais nisso. Primeiramente, vamos ver o porquê que tem as 7 trombetas, tá? Existe aqui um texto que se encontra em Números capítulo 10. O que eu vou fazer aqui com você agora? Nós vamos usar o método historicista. Então, se você usar, por exemplo, um método preterista, que joga as profecias para o passado, ou um método futurista, que joga para o futuro, a interpretação das trombetas é outra coisa, tá? Mas eu não vou me deter agora nessas diferentes escolas de interpretação. Eu vou usar o historicista, porque à luz, por exemplo, do livro de Daniel, especialmente capítulos 2 e 7, nós entendemos que o historicismo é a melhor forma de abordar as profecias. O historicismo mostra a atuação de Deus num contínuo histórico, passado, presente e futuro. Então é esse método que vamos usar. Bom, só para uma identificação inicial, vamos pegar aqui Números capítulo 10 e vermos como que as trombetas eram usadas nos dias do Antigo Testamento. E aí eu vou poder apresentar para você alguns dados que eu tenho aqui em uma Bíblia de estudo que usa o método historicista para poder ajudar você a dar início à sua pesquisa, e aí vou te indicar um curso bíblico, tá? Números 10, 8 a 10. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. E a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Olha que a trombeta aqui tem também um significado de juízo sobre os ímpios e livramento do povo de Deus. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos. E vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, por que é importante ler esse texto? Para nós entendermos da onde que João tirou esta linguagem, 7 trombetas. As trombetas eram usadas de forma litúrgica, mas aqui elas eram usadas não somente em cultos, mas também em batalhas. E elas estavam ligadas a quê? Ao ato de Deus em atenção às orações e pedidos do seu povo para livramento, executar juízo sobre as nações. Então, com isso, nós já podemos ver que as trombetas representam juízos. Juízos ao longo da história. Depois haverão as pragas, que são juízos só sobre os ímpios, e isso antecede a volta de Cristo, mas é uma outra coisa. As trombetas são juízos de Deus sobre a humanidade ali ao longo da história. De acordo com o método historicista, e aqui eu vou pegar os dados
que eu tenho aqui nesta Bíblia de estudo, que é uma Bíblia chamada Andrews, tá? Ela apresenta, por exemplo, eu não vou ler, né, cada uma das trombetas, mas só te dar uma explicação inicial e eu vou te indicar um curso bíblico. A primeira trombeta, de acordo com essa interpretação, ela representa os juízos de Deus sobre Jerusalém no primeiro século. Aí você tem que, obviamente, no curso bíblico que eu vou lhe indicar, você vai ver o texto bíblico e por que este evento histórico é o mais adequado para entender essa primeira trombeta como sendo o juízo sobre Jerusalém, que foi no ano 70. Então ali Deus envia um juízo sobre o seu povo, não é? Por ter rejeitado a Cristo como Messias e tudo mais. Então no ano 70, os historicistas veem o cumprimento dessa primeira trombeta. A segunda trombeta representa a queda de Roma no 5º século depois de Cristo. Tá? A outra trombeta, aqui dos versos 10, a terceira, representa um juízo de Deus sobre a humanidade através da apostasia da igreja na Idade Média. Então já se refere ao período medieval. Tá? Depois vem a quinta trombeta, a quarta, né? Que ela fala aqui de um escurecimento do sol, da lua, das estrelas. Então aqui já são sinais que ocorreram no tempo do fim, quando ali houve o escurecimento do sol, a lua como sangue em 1755 e uma grande chuva de meteoros em 1833. Então são os juízos, né, derramados sobre a humanidade naquele momento que Deus já está pré-anunciando ali a chegada da volta de Cristo. E aqui também representa essa trombeta, o escurecimento dos luminares representa a apostasia na Idade Média ou o ceticismo do Renascimento e Iluminismo. Depois, a quinta trombeta, aqui já não há uma certeza entre os historicistas. Alguns creem que seria o avanço do maometanismo e outros intérpretes historicistas mais recentes creem que pode simbolizar as consequências espirituais sobre uma humanidade rebelde, a consequência espiritual do secularismo e do ceticismo evolucionista. Tá? Alguns veem este evento. Tá? Depois, viria aqui, então neste caso, nós estaríamos passando por essa fase da quinta trombeta. A sexta trombeta já está relacionada totalmente com o Armagedon, a perseguição aos filhos de Deus mencionada no capítulo 13 e com a volta do Senhor Jesus. E a sétima seria em si mesma, né, a volta de Cristo para destruir os ímpios. Então eu dei aqui para você um resumo muito pequeno, que é só para você aí ter uma ideia, tá? Não tem como, se nós fizermos um estudo aqui, só das trombetas valeria a pena fazer uns 2 ou 3 programas temáticos inteiros, tá? E não digo que não possa ser feito, né? Podemos fazer no futuro. Mas eu vou lhe indicar aqui um curso bíblico em que você vai poder analisar isso de forma mais profunda, detalhada e, obviamente, com muito mais dados. Por causa do tempo, eu vou indicar para você, este curso não está aqui, seria o curso Revelação do Apocalipse, tá? Aqui eu tenho só o de Daniel agora, não tenho o do Apocalipse para lhe mostrar, mas você vai ligar para Novo Tempo ou mandar a sua mensagem agora, vai pedir assim, eu quero estudo bíblico Revelações do Apocalipse, que era do programa Bíblia Fácil, na época que o pastor Arilton Oliveira apresentava. Ali você vai ter uma lição específica sobre as trombetas, com base no método historicista de interpretação. Programa e nos encontramos a semana que vem. Se Deus quiser. Deus te abençoe, Tito, Deus te abençoe, amigo telespectador, e lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um abraço. Aqui você já sabe, as suas perguntas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.